a gente aprende que o povo queria os soviéticos e botaram eles no poder, foram para as ruas e tudo mais. O povo foi para a rua na Revolução de Fevereiro. Quando os soviéticos chegaram ao poder, eles tomaram o poder. Foi um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado. Um golpe em cima de um golpe. Inclusive porque em São Petersburgo ela ficou desguarnecida. As tropas que estavam em São Petersburgo, elas foram impedir a entrada na cidade de um general que estava querendo dar o golpe um general do regime, né, dos mencheviques. E esse general estava querendo derrubar os mencheviques e tomar o poder para ele, né? Provavelmente seria uma ditadura, né? Então, essas tropas saíram da cidade e aí ficou o campo aberto, né? Foi aí que o Trotsky falou para o Lenin, vamos agora. O Trotsky agora é a oportunidade. O Trotsky era menchevique, né? E ele falou, cara, ele não se aliou ao governo, que tinha muitos membros mencheviques, né? Mas o grupo dele, que era mais revolucionário, não topou tomar o governo esqueci o nome do... Kerensky, né? Não topou. Aí ele falou, então eu vou falar com o Lenin, eu tenho certeza que o Lenin vai topar. Ele foi até o Lenin falou assim, claro, eu não tinha essa informação, as tropas saíram, então, bora, né? E é interessante, a gente estava comentando do Woodrow Wilson, o Woodrow Wilson fez um empréstimo de $300 milhões para o governo do Kerensky. O Woodrow Wilson odiava a monarquia, né? Ele odiava o Império Austro-Húngaro, odiava o Império Alemão, odiava o Império Russo. Sim. Quando o Império Russo caiu na mão dos mencheviques, ele ficou muito feliz. E ele conseguiu que o Estado americano empresasse, imagina a fortuna, $300 milhões para o governo Kerensky. E interessante que a primeira eleição que o Lenin fez, ele perdeu, né? Perdeu. Depois ele teve que dissolver a Assembleia. Quer dizer, era um ditadorzinho. Era um ditadorzinho, assim. O pessoal fala que a esquerda, principalmente, né, fala se o Lenin tivesse vivido mais tempo, seria diferente, porque ele não era como o Stalin é que desvirtuou. Não, existem muitos autores que falam que o Stalin era leninista puro, que ele seguiu fielmente o que o Lenin vinha programando. A primeira medida do Lenin, quando ele chegou ao poder, foi construir a polícia secreta, né? Que depois virou a KGB, mas na época chamava Tcheca. Enfim. E essa polícia era justamente para investigar quem não concordava com o regime e prender e matar. Exatamente. Era isso. Coisa de ferro e fogo. Ele instalou um comunismo de guerra, só que fracassou. Ele teve que fazer a NEP, né? Teve que fazer a NEP. O lance é que muita coisa aconteceu, né? Assim, quando eles mostraram as garras e começaram a se impor de forma mais autoritária do que era o Império Russo, né? O povo ficou, como assim, né? Ficou chocado, né? E principalmente os camponeses, quando foram obrigados a vender sua produção, né? Fosse trigo ou fosse qualquer outros grãos, o governo decidiu o preço. Então, começou a querer comprar o trigo por um preço pela metade do que ele valia. Eles falaram, não vamos vender por esse preço de jeito nenhum. E aí começou a repressão. Na hora, os camponeses pegaram em armas, né, e formaram o que muita gente não conhece, as pessoas que estudam Guerra Civil Russa, né? Raramente os autores falam que existiu, além do Exército Vermelho e o Exército Branco, né, que o Exército Branco foi financiado pelas potências, sim, mas ele era pequeno, era muito pequeno. O maior exército contra os soviéticos, o regime, era o Exército Verde, que era formado por camponeses. E esses camponeses quase não tinham armas. Eles lutavam com foice, lutavam com... Os cossacos também se levantaram, né? Sim, né? Também se levantaram. Uma parte deles se levantou cossacos, e foi... Né? E também tinha, esse era menor, né? Também tinha o Exército Negro, que eram os anarquistas, que também não concordaram com o Lenin, né? Ou com aquele regime, né? Essa história, assim, ela é muito simplificada e ela é contada na versão dos próprios comunistas, soviéticos, claro, né? Mas não se conta assim, o quanto de comunistas foram perseguidos por Lenin, né? Porque eles eram de outros partidos. Então, para começar, os mencheviques, né? Uma ala dos mencheviques
apoiou o governo, outra ala não apoiou. Esses aí tiveram que migrar, sair do país ou foram presos e mortos, né? Agora, o partido que tinha maior popularidade da União Soviética naquela época eram os socialistas revolucionários, né? Partido Socialista Revolucionário. Eles eram todos marxistas, né? Um pequeno grupo desses socialistas revolucionários um pequeno grupo apoiou os bolcheviques no início do governo, até eles dissolverem a Assembleia, né? E a maioria era contra. E aí eles chamavam esses socialistas revolucionários, que eram todos marxistas, mas não apoiavam os bolcheviques, chamavam de direita. Vocês são de direita. Vocês estão defendendo o interesse do capital, vocês querem que o capitalismo entre aqui nesse país e tal. Assim, isso é claro, era só um xingamento, né? Só uma ofensa, né? Como você não me apoia, então você não faz parte do meu time, então você é de direita, né? É aquela visão extremista, né? Não isso. Só é obrigado a concordar comigo e não feliz com isso, tem que mandar outro prender, vai para o gulag e vai ser morto. É. Eles só se deram mal em algumas regiões da União Soviética, né? Que muitas dessas regiões que pertenciam ao Império Russo, né? Como a Ucrânia, Cazaquistão, esses países satélites, fosse na Ásia Menor, fosse no leste europeu, eles acharam que quando teve a Revolução, foi só na Rússia, então beleza, opa, que maravilha, então agora a gente vai ser uma nação independente, finalmente, né? A Ucrânia foi uma dessas. A Finlândia conseguiu. Conseguiu. Mas aí começou, esses países também entraram em guerra, né? E aí os historiadores falam que isso fez parte da Guerra Civil Russa. Mas espera lá, como é que está acontecendo uma guerra civil russa no território cazaque? Como é que está acontecendo uma guerra civil russa na Ucrânia? Né? Não, é porque é tudo nosso, é tudo território nosso e tal. Então, só que isso aconteceu também, eles tentaram tomar uma parte do Irã, no norte do Irã ali, né? Tomaram algumas cidades e declararam, isso é uma história pouco conhecida. Eu não conhecia, não. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso. Interessante. Eles tentaram tomar uma pequena região ali que fazia contato com o mar, se não me engano, acho que é o Mar Negro, não tenho certeza. Não, lá é o Mar Cáspio. Mar Cáspio, isso. Mar Cáspio. E ali eles tomaram a região e tomaram rápido, né? Quem dominava ali eram os ingleses, né? Mas assim, não tinha guerra, estava tranquilo, os ingleses estavam super tranquilos, eles chegaram, invadiram os quartéis ingleses, o pessoal conta que os ingleses saíram de cueca, porque eles estavam ainda dormindo, né? Que coisa, eu não sabia disso. Fugiram de lá de cueca, sem arma, sem nada, e os soviéticos tomaram aquilo ali. E aí se empolgaram e falaram, vamos tomar outras cidades. Foi fácil, né? Tomaram. Conseguiram estabelecer ali a República Socialista Soviética Persa. Né? Isso raramente eles conseguiram tomar boa parte do Irã ou só? Não chegou a 10% do Irã. Né? Mas eles queriam expandir aquilo ali. Porque eles conseguiriam acesso ao Índico, né? Para eles seria bem estratégico. Essa era a ideia. E aí, assim, só que eles não conseguiram. Em pouco mais de um ano, talvez um pouco menos de um ano, eu não lembro agora exatamente, eu li isso faz já bastante tempo, mas eles acabaram perdendo. A própria população enxotou eles de lá. Porque eles chegaram e falaram, vamos fazer o que a gente está fazendo em todo lugar. Então é assim, vamos acabar com a religião, destroem todos os templos. Né? As mulheres têm que trabalhar. Que história é essa de mulher não trabalhar? Isso é antiquado, isso aí é o que estava acontecendo na Rússia. As mulheres têm que trabalhar, bora trabalhar, nós vamos construir indústria aqui no campo, a gente vai... E ali eles eram muçulmanos, né? E os muçulmanos são bons de briga, assim, eles não aceitam essa imposição, né? Ali no Cazaquistão, Uzbequistão, nessa região da Ásia Menor, também tinha uma maioria que era muçulmana. Mas eles já eram dominados pelo Império Russo, então quando trocou, eles falaram assim, beleza. Eles acharam que ia ter trocou os direitos o governo preservados. E tal. Sim, também. Né? Houve alguma revolta, mas foi contido. Agora, na Pérsia, em menos de um ano, ou um pouco mais de um ano, eles foram enxotados de lá e perderam. Isso acabou levando a se criar uma comissão para se entender
como é que funcionavam esses povos que não aceitaram a submissão, acabar com a religião e tudo mais. E aí eles chamaram, né, vamos formar uma comissão aqui para entender os assuntos islâmicos, né? E tinha um cara que chamava Sultan Galiev, né, que era bolchevique, participou da Revolução em 1917 e estava lá com eles. Isso acho que era 1921. E aí ele chamou esse cara para liderar essa comissão e eles chegaram à seguinte conclusão: olha, existem muitas relações do socialismo, né, do nosso comunismo, com o islamismo, né? Mas a única coisa que a gente não pode fazer é tentar tirar a religião deles. O que a gente tem que fazer é o contrário, é usar a religião deles a nosso favor. Então, assim, o islâmico radical, né, e aquela região ali era muito radical, ele acha que ele tem que libertar os infiéis, aqueles que não têm a religião islâmica, da opressão de outras religiões. Os soviéticos acham que tem que libertar os outros povos do capitalismo, da opressão do capitalismo, né? A gente também viu que esses islâmicos radicais, você não ofende a fé deles se você matar um infiel, né? A gente também acha que não vai ofender matar um capitalista, não tem problema nenhum, né? Então, esse é o ponto de ligação, de união. Então, a gente tem que chegar para eles e dizer, olha, nós defendemos uma espécie de jihad, nós, soviéticos. Só que é uma jihad política, tá? E a gente faz isso, a gente está fazendo isso na Europa. A gente quer fazer isso aqui também. Então, vocês podem ter o seu nacionalismo, vocês podem ter a sua religião, e nós vamos fazer a jihad com vocês. E aí alguns autores islâmicos entraram nessa onda e falaram, vamos difundir. E isso aconteceu, acho que em 21, 22, né? A partir dos anos 30, com Stalin já controlando a União Soviética, isso se difundiu em todo o Oriente Médio, né? E no norte da África, né? E aí começou a ideia de que para tomar o poder você tem que fazer igual o Lenin falava, tem que fazer você tem que tomar o poder. Não precisa do povo para tomar o poder, né? É uma elite intelectual do partido que vai guiar, e depois que chegar ao poder, isso é o leninismo, né? Ele adaptou a teoria do Marx, né? Não vamos fazer a revolução com o povo não está nem aí para a revolução, ele não entende. Então a gente toma o poder e depois a gente ensina para o povo o que é o certo, né? E aí o pessoal no Oriente Médio e no norte da África tomou gosto por isso e falou, poxa, é a jihad. Só que uma versão política da jihad. É isso, vamos fazer isso, né? E, inclusive, as técnicas terroristas, lá no início do século XX, foram ensinadas pelos soviéticos, né? Para grupos terroristas chegarem, mas a gente não tem um exército, mas beleza, a gente tem bomba, né? A gente pode minar alguns pontos específicos onde tem os líderes que a gente quer eliminar, né? A gente pode ameaçar e usar essas bombas, usar uma técnica que é de guerrilha, né? E de terrorismo, né? O terrorismo que o Trotsky falava assim, é um terrorismo do bem, não é um terrorismo... O Trotsky defendia expressamente o terrorismo, uma coisa brutal, né? Brutal. Enfim... Mas esse liame aí com esse islame não deu certo lá no Afeganistão, né? Eles não deu certo. Em choque, não deu certo. Em alguns países isso não deu certo. Assim, por exemplo, no próprio Irã, né, depois, quando o Ayatollah Khomeini tomou o poder, ele era socialista, mas não pró-União Soviética, porque a União Soviética eles eram todos ateus. Então, assim, podemos ter uma relação de amizade, pensamos do mesmo jeito. Inimigo em comum e acabou. Então, a ideia de inimigo em comum acabou passando. Os socialistas acabaram passando assim, olha, vocês odeiam o Ocidente porque eles são cristãos, porque eles têm um outro tipo de pensamento que oprime o povo, né? Só que vocês estão usando o alvo errado. O alvo não é a religião. Vocês têm que atacar os políticos. E esses políticos não estão nem aí para a religião, né? Você tem que atacar o império. O seu ódio não tem que ser para os cristãos comuns. Vocês não vão chegar a lugar nenhum se você matar os cristãos comuns. Você tem que matar são os líderes e odiar o imperialismo. E aí começou
o ódio no Oriente Médio contra os imperialistas, né? Claro, eles não deixaram de odiar cristãos e até hoje matam cristãos e tal. Isso aí não tem, né? A ideia para esses radicais, né? Isso não é para todos os islâmicos. Não quero ofender a comunidade islâmica aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? Mas para eles eu vou te dominar. Eu tomei o seu país. Isso aconteceu muito na África, né? A partir do século VII, né? Que na Europa era a Idade Média. Eles tomavam os países, né, principalmente no norte da África, e falavam, olha, nós vamos governar aqui, você aceita a nossa religião ou não aceita? Não, não aceito, então morre. Você aceita a nossa religião? Beleza, então agora você vai nos servir, né? Você vai trabalhar para a gente ou vai ser escravo, né? Era essa a lógica. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.